Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo, um tema que eu acho que tem várias vertentes e a gente pode ficar muito tempo em cima desse tema que tem várias possibilidades de estudo. É arte e cidade. Essa conexão tão linda, tão plena, tão bela e não tem como falar de arte sem citar, né, a cidade e não tem como falar de cidade sem citar a arte. Só que antes da gente começar a falar essa junção, sobre essa junção, eu queria falar um pouco sobre as cidades. Se você já parava para pensar, será que a cidade ela é construída? Será que alguém conseguiu construir, planejar uma cidade, inventar uma cidade? Será que ela surge do nada? Será que é umas pessoas que juntam e falam, vamos ali habitar aquela terra e a partir daí surge? Você já parou para pensar como que surge uma cidade? Existem sim, vou responder. Existem cidades que são planejadas, inclusive Brasília é planejada, foi planejada por Juscelino Kubitschek, junto a junto ao urbanista Lúcio Costa. E é interessante que quando a gente vê a vista de cima de Brasília, a gente consegue ver bem esse planejamento que eu estou falando. Mas o mais próximo da gente é Belo Horizonte. Belo Horizonte também é uma cidade planejada, só que ela cresceu muito. Foi tudo muito rápido. E aí, aparentemente, ela não quem vê assim acha que não é, mas ela é. Só que com crescimento, quando a gente fala de cidade, eu falo que é um organismo vivo, em constante mudança. Cada hora muda, ou muda o sentido de uma rua, ou muda uma placa, ou muda um pare. Ela está sempre em mudança. Uma rua que antes era rua, depois fecha. Então, isso é muito importante. Então, a cidade, ela tenta se adequar, se adaptar cada vez mais à população. Sempre que quando eu falo dessa matéria de cidade e arte, eu comento que o Rio de Janeiro é um exemplo. Antigamente, a orla do Rio era uma avenida só, não tinham muitos carros e atendia perfeitamente a cidade do Rio. Hoje nós temos duas avenidas, uma de cada lado, né, em duas direções, indo e vindo, e cada uma dessas avenidas elas comportam três carros, lado a lado. Então, assim, ela teve que se adequar à cidade, às mudanças da população. Hoje, praticamente, numa família de 4 pessoas, já adulto, praticamente todos têm carro. Então, assim, a gente tem que se adequar, tem que se adaptar. E essas mudanças é muito importante a gente falar. E quando eu falo de arte e cidade, vocês já pararam para caminhar na cidade de vocês e pensar que tudo tem um pouquinho de arte? Vocês já pararam para pensar que a cor dos muros que eles escolhem para colocar na fachada das casas é um tipo de arte? A forma, o visual, se o portão é maior, se o portão é menor, se aquela entrada daquele restaurante ela é mais elaborada, daquela clínica, tudo isso é arte. Uma letra que eles colocam lá no, no outdoor, né, no nome da loja, é um tipo de arte, é um tipo de letra. Eles pensaram, eles elaboraram. Se eles escolhem uma cor, é porque essa cor contrasta com tal cor. Então a arte ela está envolvida em tudo, mas eu ainda consigo ir mais além ainda. E eu queria falar um pouco sobre alguns estilos que tem e que está presente na arte. O principal é a arte grafite. Lembrando que o grafite é diferente de pichação. Pichação é quando a gente grafita um muro de forma inadequada, sem pedir permissão, falando coisas ruins, nomes pejorativos, denunciando pessoas. E o grafite é uma coisa mais permissiva, a gente pede permissão para poder grafitar um muro, a gente mostra o que a gente vai fazer, a gente faz uma obra de arte linda, usando cores maravilhosas. E quem passa meio que alegra o dia, né? Tem ele chama Senhor da Gentileza, ele pintou nos viadutos do Rio, gentileza gera gentileza, e depois de um tempo o prefeito pediu para apagar. E ele, Marisa Monte até fez uma música dele, quando o prefeito pediu para apagar, falando assim, como é que é? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só sobrou no muro tristeza e tinta fresca.
Então, assim, tá falando que a prefeitura acabou tampando essas frases de gentileza. E isso é muito importante, né? Parece que dá um up na vida nossa, começa o dia bem. E aí a gente tem os grafites, que tá muito ligada à arte da cidade. Nós temos o hip hop, que é uma cultura também super ligada com tanto a arte grafite como também a arte cidade. Nós temos os stencils, que eles faziam demais, que é pegar algumas folhas de acetato, fazer molde vazado, né? Então eles punham nas paredes e vinham com spray, vinham com spray, tiravam o stencil e ficava lá a marca, né, deles. Tinha o lambi-lambi. Lambi-lambi são cartazes que eles já colavam nos muros com os desenhos. Então eles não tinham trabalho de pintar lá naquele momento, o trabalho era apenas colar mesmo. Eu ainda falo com os alunos que existe aqui em Janaúba vários lambi-lambi no poste. É só ir no poste que a gente vê lambi-lambi escrita a plaquinha do mototáxi. Lá na rua do SEC, subindo lá a ladeira do SEC, tem uma sobre conserta fogão. Só um minutinho. Ninguém consegue ficar falando com o cachorro buzinando no ouvido. Mas vamos continuar. Temos o Banksy. Banksy, ele fazia muito stencil, ele é dos Estados Unidos, ninguém conhece, ninguém nunca viu o Banksy na vida. Ele faz vários desenhos nos muros, acorda assim da noite para o dia. Ninguém nunca viu quem é, como é, se é uma pessoa, se é um grupo, se são vários, se é um homem, se é uma mulher. A gente só ouve falar do Banksy. Quando a gente fala do grafite, eu gosto de falar muito dos gêmeos, nossos grafiteiros brasileiros, os irmãos Pandolfo, o Gustavo e o Rodolfo. E hoje eles não moram aqui mais, mas eles estão com uma exposição na Pinacoteca de São Paulo. Quem tiver Instagram ou alguma rede social para acompanhar, ou entrar na própria Pinacoteca para vocês espiarem um pouquinho a exposição deles, né? Eles pintaram um avião da seleção brasileira para poder ficar de translado aqui dentro do Brasil, da Gol. Quem teve a oportunidade de ver, são bonequinhos amarelos, sem pescoço. Eles têm uma pegada muito particular, muito única, muito individual deles. E é isso, falar de arte e cidade é falar dessa conexão tão linda que cada rua pode ser uma forma de arte. Você já parou para pensar no formato de um quarteirão, no formato de uma praça, nas cores que a gente usa nas fachadas das casas. Vocês já caminharam com o pai de vocês, seja de carro ou a pé, e apreciar o bairro de vocês, aonde vocês moram, cada detalhezinho. Eu falo que eu mudei para esse bairro não tem muito tempo, acho que vai fazer 1 ano. E a gente uma vez caminhou, logo quando a gente mudou, a gente foi caminhar nele a pé. E a gente não tinha percebido cada detalhezinho que tem no bairro, e isso é muito importante, porque é o local onde eu moro. Então a gente enxerga com outros olhos, é um detalhe, é uma caixinha de correio que chama atenção pelo designer dele, é um portão diferente, é uma cor diferente usada. Então tudo isso ele engloba na arte. Nós temos pessoas que estão nesse meio de arte e cidade, que são os arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos paisagistas como Burle Marx, que trabalhava muito com Oscar Niemeyer, que era um grande arquiteto brasileiro. Infelizmente nós perdemos ele, mas ele deixou várias belíssimas construções para a gente admirar. Nós temos artistas, nós temos os grafiteiros, nós temos a cultura da dança, do hip hop. Então tudo isso faz com que a arte e a cidade elas se conectam cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Vou aprofundar devagar nas próximas aulas, falando um pouquinho individual sobre eles. E a gente vai realizando algumas atividades correlacionadas ao tema. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!